Olá, bem-vindos. Vou chamando o Eric por aqui. Estão preparados para uma live muito boa? Eu tô muito animada. Tirando o calor. Boa noite, Sérgio. Acho que só precisa ele aceitar. Oi, Eric. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, como é que você tá, Flávia? Tudo em paz? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Pronto, agora tá perfeito. Muito feliz pela sua Bom, presença. eu que tô feliz de Muito estar feliz. aqui, muito obrigado. Obrigada a você pela tua presença. Como eu comentei com você, logo nas primeiras sessões que eu tenho com os meus pacientes, eu falo, já segue o Eric? Não segue, começa a seguir. Porque vai Que bom. ser, né, a gente sabe que vai ser uma batalha, a restauração, e a gente precisa de força. E eu costumo falar que você dá essa força diária pra gente, né? Com os teus stories, com a tua forma de ensinar a gente a orar, né? Então, eu acho muito importante dar essa aula, vamos dizer assim, né? Sem essa pretensão, mas conversar com o pessoal nesse sentido, porque eu vejo que rola um desespero aí nessa parte, né? Desespero, muita dúvida, muita coisa. Uhum, exatamente. Então, bora lá. Para quem não conhece, Eric, eu acho muito difícil que não te conheçam, né? Acho que você já está mais famoso que o Doc. Não, que é isso? Que é isso? Que é isso? O Eric é terapeuta também ali da nossa Sociedade Terapêutica de Elite, mentorado do Dr. Jorge. Tá bem mais tempo que eu sou nova no grupo, o Eric já está lá desde o começo, né? Desde o comecinho, é. E também é um terapeuta de casais, também é um terapeuta de restauração, tem um testemunho muito bom e eu sempre, quando está muito difícil, eu também falo para os pacientes, mas vocês já viram o testemunho do Eric? Porque eu falo, gente, vocês acham que de vocês está difícil? Não está difícil. De vocês está fácil. Então, queria que você contasse um pouquinho aí, contextualizasse, contasse um pouquinho né, de você, quem que você é e o que te trouxe até aqui, né? Então, o que me trouxe aqui foi exatamente esse testemunho. Esse desejo de restaurar minha família, a compreensão do meu papel, do que eu deveria fazer. E eu costumo dizer que eu não escolhi estar aqui, eu não escolhi trabalhar com restauração de casamentos. Se chegassem para mim alguns anos, né, falassem, Eric, daqui a algum tempo o seu casamento vai ser restaurado e você vai trabalhar com restauração de casais. Eu falo, você tá louco, tá maluco, isso não tem possibilidade de acontecer. Eu também. Eu descobri o que era restauração de casamentos, o termo, né? Eu acho que eu pesquisei no Instagram como voltar para ex. Aí, alguma coisa assim, ou como consertar um casamento, alguma coisa assim, botei lá no YouTube. E o que eu acho que me trouxe aqui foi um tsunami. Eu gosto de utilizar essa expressão, tsunami. Eu quero que vocês vejam isso de maneira muito literal, porque o tsunami ele varre tudo, ele leva tudo, ele carrega muita coisa, ele carrega toda sorte de coisas. Leva pessoas, leva animais, leva concreto, sai passando um trator assim. E eu entendo que passou um tsunami de graça pela minha vida, levou minha esposa, levou nossa filha, levou nosso filho João e levou mais um monte de gente que foi nesse contexto que não era meu, era de Deus. Então eu me sinto de verdade fazendo uma missão que é dele. Ele me entregou algo para que eu fizesse. Às vezes eu vejo alguns pastores, né,
falando com relação à restauração, alguns padres, não estou falando de nós terapeutas, são desses líderes espirituais. E vejo alguns deles, às vezes, orientando que a pessoa não lute pelo casamento, orientando que não lute pela família. Eu falo, cara, você tem letra, mas não tem vida. Tá faltando vida em você. E pelo testemunho que eu vivi, pela tua história, pela coisa que você vive também, pela luta que você tem, você entende que tem vida em lutar por uma família. Então a gente aprende a dar um valor que muitas pessoas não dão. Então, por causa disso que o nosso trabalho é valorizado, e a gente está nessa trincheira de ajudar famílias a serem restauradas. Exato. Meu processo foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu vivi coisas muito desafiadoras com minha esposa. Eu tenho certeza que se não fosse por amor, a gente não teria conseguido alcançar. A gente não teria conseguido fazer a coisa virar. De verdade, de verdade. A gente estava contando para a babá de Olivia esses dias sobre... Isa estava contando sobre o nosso processo e eu com um pensamento assim, ela falou, poxa, ainda bem que você não desistiu. Mas aí eu pensei assim, velho, eu só não desisti porque eu tive a capacidade de amar. Então eu entendi o quanto eu era amado por Deus e aí eu consegui passar amor para minha esposa que estava precisando. O problema da maioria das pessoas hoje, da maioria dos casamentos, é que a pessoa não entende quanto ela é amada por Deus e ela quer espremer amor dela para outra pessoa. Aí ela, não, eu amo. Aí na primeira negativa, eu não quero mais, eu não amo mais. Aí fica naquela gangorra, naquela oscilação, naquela montanha-russa. E a maioria das pessoas não consegue perceber que essa montanha-russa, na verdade, é falta de amor. Tá faltando amor. Você não se vê rico de amor ainda. Então, qualquer demanda, qualquer solicitação do teu cônjuge te custa muito caro. Então, a gente não consegue dar o que a gente não tem. A partir do momento que você vê que você está imerso no oceano de amor, que é tudo amor, que inclusive, se a gente pensar na questão oceânica, se você vai entrando, quanto mais profundo você está, maior é a pressão. Às vezes até o teu pulmão ele encolhe, ele fica pequenininho. Ou seja, eu quero que vocês se vejam amados dessa forma. Quando você se vê amado dessa forma, você vai compreender que você só tem uma coisa que é natural você fazer: amar o seu cônjuge. E é este amor passa por cima de qualquer dificuldade, este amor passa por cima de qualquer debilidade, este amor passa por qualquer tipo de falha. Inclusive diz, né, que essa graça, esse amor cobre multidão de pecados, que foi exatamente o que eu vivi, o que eu passei para minha esposa, o que ela passou para mim, e tô aqui agora. Você sabe que hoje eu falo que pra gente que acredita em Deus não tem coincidência, só tem providência, né? E hoje uma moça me chamou no WhatsApp, uma moça que eu já tinha conversado sobre restauração, não é minha paciente ainda, mas ela me perguntou assim, Ana, tem restauração sem religião? Aí a gente começou a conversar. Daí eu perguntei, você é ateia, você é agnóstica? Qual que é o teu, né, qual que é o teu cenário aí? Ela falou, eu sou agnóstica. Aí ela começou a me contar, eu vi que na verdade ela está em busca, né, de dessa intimidade com Deus que a gente alcança, né? E aí eu falei, eu vou perguntar para o Eric. Antes de responder para ela, eu vou perguntar para o Eric. Existe restauração sem Deus? Eu acho que não. Eu também não consigo imaginar. Fixa esse comentário, por favor, como rezar corretamente. Acho que para facilitar para o pessoal que está entrando. Eu acho que não. E eu vou explicar o porquê. Eu entendo que casamento é uma instituição cristã. Se é cristã, é de Deus, é feito por alguém. Então, inclusive, existe casamento antes de ter cartório, antes de ter igreja, já tinha casamento. Todas essas questões são muito pregressas. Então, assim, como o casamento ele é uma instituição cristã, é necessário que quem criou essa instituição esteja presente, ou que os valores desse criador estejam presentes. Acho que é muito... Dá para ter restauração? Acho que dá para ter algum encaixe, assim, algum encaixe com alguma sorte gigantesca dele e a pessoa não sabe que está sendo abençoada por ele. Mas eu não creio que a restauração... Você entendeu o que é perdão? Você entendeu o que é amor? Você entendeu o que é doação? Entendeu o que é serviço? Que são valores cristãos. Então, a pessoa tem que, mesmo que não creia nele, utiliza-se de princípios que são dele. Mas como é que você vai utilizar um princípio de alguém que você não conhece? Né? Que é alguém que criou aquilo ali. É a mesma coisa achar que você é fluente no idioma sem ir para o país provar
né? Uhum. Daquele aprendizado na prática. Você estuda a vida inteira inglês, chega lá nos Estados Unidos, você vê, meu Deus, é tudo diferente, a velocidade da língua é diferente, os sotaques são completamente diferentes. Então, assim, tem que provar na prática. Você prova na prática quando você desfruta. E não tem como você desfrutar do amor de Deus sem você conhecer a Deus. Então, de verdade, vou bater questão aqui. Acho que não tem restauração sem religião. Eu acho que tem que. Eu não quis responder isso para ela, mas falei, olha, o que a gente diz. E eu acho que tem um argumento também que é assim: é um processo difícil. A gente não pode dizer para o paciente, ah, vai ser fácil. Nunca vai Nunca. ser fácil, nunca é fácil. E aí é tão difícil que você fala, gente, se com Deus já é tão difícil, sem Deus, como é que eu faço isso? Né? E quando você vai conversando com os pacientes, você vê, a pessoa está ali se sustentando só pelo, né, porque tem um motivo maior, né? Eu sempre falo, né, tem um não acaba aqui. E você fala muito isso, né, de não olhar para as circunstâncias, de olhar para o final, de olhar para Jesus. Exato. Então, se você não tem esse final, eu acho que fica muito difícil, né? Não digo impossível, até porque se eu falar impossível para ela, eu estou me contradizendo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Exato. Exato. Mas para quem não acredita, fica muito, muito complicado, né? E Muito complicado. então eu falei para ela, olha, tá corrido, mas depois eu vou te responder com calma. Não sei se ela tá aqui, se ela tiver, ela já vai Tá aproveitar respondido, né, desse. para ela. Exato, já vai aproveitar do contexto. E aí tem uma coisa que eu gosto muito do que você fala, que é de profetizar. A gente pode dizer assim, Pode, profetizar, pode. que é uma Deve. coisa que eu acho que é mais do evangélico, mas É. eu não tenho pudor algum de falar isso como católica, e eu falo para os pacientes também, profetize a restauração na tua vida. Conta um pouco, explica um pouco pra gente como é que funciona Tá. isso. Eu fiz algumas. Eu vou falar uma coisa super polêmica, não sei, vou ser cancelado Não, aqui hoje, meu Deus do céu. não vai. Eu Não, gosto de você polêmica. não, né? Eu Eu acho o gosto. seguinte: não é uma crítica, tá? São características. Não é uma Sim. crítica, são características. Eu Uhum. observo um padrão nos católicos, eu observo um padrão nos evangélicos. Vou falar da principal falha de cada um. Uhum. E eu sou evangélico, sou protestante e respeito os católicos demais. Tenho milhões de pacientes aí que são católicos e tudo bem. É só para fazer uma explicação para vocês observarem a fé de vocês, tá? Eu acho que o evangélico ele tem mais dificuldade de perdoar. É mesmo. É. As pessoas com mais dureza de coração, com mais dificuldade de perdoar, normalmente são evangélicas. Principal dificuldade é essa. As pessoas têm um senso de autojustiça muito grande, muito elevado. Se veem muito alta conta, às vezes. E essa justiça do evangélico, ela passa por cima de Deus. O negócio assim é assustador. Então, as pessoas que têm mais dificuldade de perdoar, normalmente é evangélico. E, engraçado, ano passado eu fiz 2.084 atendimentos. Né? Então, nesses anos eu tenho colhido muita informação e tenho provado na prática, eu tenho visto. Pessoas com muita dureza de coração, normalmente evangélicos. Pessoas com dificuldade de fé, dificuldade de crer de verdade, católicos. E eu falei, puxa, por que esse padrão está acontecendo? Então, quando eu tenho que delongar mais para explicar a fé, normalmente é para uma pessoa católica. E quando eu tenho mais dificuldade, tenho que me delongar mais, falando com relação a perdão, normalmente é para uma pessoa evangélica. Lógico que tem coisas que essas pessoas aprenderam, que às vezes foram ensinadas de maneira disfuncional, ou a própria pessoa não conseguiu evoluir e avançar naquilo ali, que termina trazendo esses dois padrões. Ou falta de fé, ou falta de perdão. É bom Ok? que Então vamos lá. a gente já fica com uma dica do que precisa trabalhar, né? Já tem aí dois Exato, pontos para a gente exato. trabalhar independente, né, do... Católico, trabalhe sua fé. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer, e ele faz. Pronto, para o católico essa dica aqui. Para o evangélico, trabalhe teu senso de justiça. Você tem dificuldade de perdão. É natural isso aí. Sim. Natural. Beleza? Vamos lá. Então, falando aqui literalmente do que é o processo de você orar ou rezar corretamente. Você tem que entender aonde você está. Aonde você está. Nós estamos aqui há 2024 anos já, daquele homem maravilhoso, perfeito, que morreu naquela cruz. E quando estava naquela cruz, disse tetelestai, que significa está consumado, está feito.
O que é que acontece hoje? Muitas pessoas rezam ou oram, não respondendo a esta palavra tetelestai, mas respondem a outras coisas que estão na Bíblia, mas que não são para o nosso tempo, ok? Nós respondemos hoje a algo que foi feito naquela cruz, algo que foi conquistado naquela cruz, de Deus para nós. Muitas pessoas têm dificuldade de se apropriar destas bênçãos e de se apropriar deste entendimento. Exemplo. Eu vou falar aqui 4 pontos que quem quiser... Eu não estou ouvindo os comentários, para mim travou. Eu estou olhando para ver se surge alguma pergunta, mas Tá. pode ficar tranquilo. Qualquer coisa. Eu vou falar 4 pontos aqui de uma fé que toma posse. Fé que toma posse. Fé que toma posse. O tema que a gente vai falar aqui. O primeiro ponto é pare de pedir. Ó, meu Deus do céu. Pare de pedir. Primeiro ponto, pare de pedir. Anotem. Quem estiver anotando aí, pare de pedir. Primeira coisa. Segunda coisa, diga obrigado. Ok? Segunda coisa, diga obrigado. Terceira coisa, creia. Creia. Quarta coisa, haja. Pronto. Se você entender esses 4 pontinhos aqui, desculpa, vocês vão compreender como orar ou como rezar corretamente. O dia todo falando. Eu sei como é que é. Parar. E terapia comigo eu falo bastante também, engraçado. Eu também. Os terapeutas tradicionais, psicanálise, Ficam mudos, né? paciente, não assim, somos nós. Não, a gente fala mesmo. Mas vamos lá. Pare de pedir, diga obrigado, creia e haja. 4 pontos que são fundamentais para ensinar a fé que toma posse. Primeiro ponto, pare de pedir. Por quê? Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. É como se Deus estivesse lá do céu. Oh, Deus, por favor, me dá esse copo d'água, me dá esse copo d'água, me dá esse copo d'água. O copo d'água está à sua disposição. Você não toma atitude para utilizá-lo, ok? E você fica pedindo algo que ele já deu. Aí você fica do céu, você fica na terra pedindo algo para Deus. E Deus fica do céu tentando te comunicar. Meu filho já fez. Você meu filho já fez. Meu filho já fez. Já é seu. Ok? Então, primeira coisa, pare de pedir. Aí tem gente que vai falar, mas Eric, Jesus disse lá no Sermão do Monte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ok, aquilo era antes da morte e ressurreição de Cristo. Ele ainda não tinha cumprido todas as coisas. Ele ainda não tinha conquistado todas as coisas, ok? Ele é dono de tudo agora. E nós somos donos juntos com ele. Tanto que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo físico de Cristo aqui na Terra, ok? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as bênçãos que vocês precisam já são suas em Jesus. Se já são suas, você não precisa pedi-las. Inclusive, uma coisa que eu nem tinha notado aqui, mas eu vou falar. Pedir, muitas vezes, é um ato de falta de fé. Você não compreendeu o que já é seu e você está pedindo que Jesus faça de novo. Eu faço uma figura assim, porque fala que Deus é testemunha do sacrifício de Cristo. Ok. É como se você estivesse pedindo para Deus, Deus faz. Aí Deus pergunta para Jesus lá no céu, meu filho, você não resolveu essa situação não? Aí Jesus pega e mostra a mão furada. A mão furada lá. Eu já resolvi esse problema. Esse povo não entendeu ainda. Aí fica Deus e Jesus se cutucando, não. Então o Espírito Santo vai lá explicar para essas pessoas. Lógico, isso é uma figura que eu estou fazendo aqui, estou forçando um pouco o texto, mas para trazer um entendimento profundo para vocês, que todos os milagres que você precisa, todas as bênçãos que você precisa, já são suas em Jesus. Ou seja, fora de Jesus não dá para você acessá-las. Mas em Jesus todas já são suas, ok? Entendendo isso... Só fazendo uma parte também, quando a gente pede, quem diz que a gente sabe pedir, né? A gente sabe o que é, né? Eu tenho essa impressão que a gente quer pedir o que a gente quer, quando na verdade Deus está falando para a gente o que a gente tem que querer também, Exato. né?
A gente quer colocar a nossa vontade acima do que já está consumado. Exato. Né? Tem muito exato. disso. Acho que a gente fica mais confuso quando ora do que, né, quando fica pedindo muita coisa, né? Tem Exato. que entregar mesmo. Perfeito, exatamente isso. Aí o segundo ponto, a partir do momento que você compreende que já é seu, né? Ah, me dá a taça de água, já é sua. O que é que você fala? Obrigado. Natural. Isso aqui, eu estou ensinando a vocês então o quê? A viver em ação de graça. Ação de graça. Ou seja, um ato de fé. Você agradece algo que Jesus já fez por você, já deu a você. Então, a partir do momento que você entende que já a bênção já é sua, a restauração é um fato, tua família abençoada é um fato, está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê, Flávia? Eu creio. Pronto. Vai ser salvo seu marido, seus filhos e todo mundo em sua volta. A palavra, inclusive, tua casa ali, no grego é oikos. Oikos significa seu marido, filhos, funcionários, amigos e vizinhos. Todo Bom de mundo todo. pela fé de uma pessoa. Acabou. Ah, Eric, como é que vai acontecer? Não sei. Você também não precisa se importar. Creia você no Senhor Jesus. Você, sua casa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seus funcionários serão salvos. Que bênção! Creia simplesmente e agradeça. Então você fica, às vezes, querendo forçar processos. Não, porque eu tenho que levar meu marido para a igreja, porque eu tenho que levar meu funcionário para a igreja, porque eu tenho que levar meu filho para a igreja, simplesmente porque você não crê. Por você não crer, você fica andando em círculos e perdendo tempo. Aprendam essas coisas, porque no meu processo eu tinha tudo para ficar muito tempo nesta porcaria deste deserto, mas eu entendi o processo de fé, agi da maneira correta, criei da maneira correta, e o meu processo que poderia demorar muito tempo foi um processo que durou 5 meses. Beleza? É Terceiro ponto. o sonho de todo restaurante é fazer esse tempo recorde, né? É o que mais me perguntam, mas quanto tempo vai demorar? Então, Tem uma coisa interessante sobre isso. Dois pensamentos que me vêm muito à mente. Eu ouvi um áudio meu que eu mandei para uma pessoa, para uma amiga, logo no início do processo. Ela mostrou isso na live. E eu digo, eu não vou ficar 40 anos nesse deserto. Meu processo vai ser rápido. Ou seja, era a fé que eu tinha. Também proclamou isso, né? Proclamava isso. Sabe o que é engraçado? Pessoas diziam para mim, Isa não volta nunca. Eu repreendia. Não precisava, sai, não. No meu coração eu repreendia. E outras pessoas diziam, seu processo vai ser rápido. Eu creio. Eu creio, eu creio. Ou seja, eu entendi que a minha língua, ela direcionava a minha vida de acordo com o que eu queria. Só que o que, que eu entendi? É que aquela era a vontade de Deus para mim. Então ficava muito fácil direcionar a minha língua para o quê? Para a vontade dele. Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então vamos puxar aqui. Será que nos céus tem divórcio? Será que nos céus tem separação? Será que nos céus tem marido que é alcoólatra? Tem esposa que não quer o casamento? Não, essas coisas não existem, não existem. Então, a partir do momento que você compreende que Deus já te abençoou, que é para você ter um casamento maravilhoso, que é para você ser um esposo extraordinário, para a sua esposa ser extraordinária, você nem precisa forçar que ela faça alguma coisa. Simplesmente você faz. Você compreende o seu papel e você age de acordo com isso. Acabou. Ou seja, você sai de uma oração desesperada, que muitas pessoas, inclusive, pensam que Deus responde à intensidade. Oh, Deus, restaura meu marido, a minha família. Deus não responde a desespero. Deus não responde à intensidade. Deus responde à fé. Marcos 11:23. Todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no ar, e não duvidar em seu coração, crendo acontecerá. Não fala de intensidade, não fala de repetição, não fala de nada disso. É simplesmente você crer. Este é o ponto principal. Exatamente o terceiro ponto aqui é creia. Então, todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Eu vou falar, o monte é o problema. Jesus provavelmente estava na frente de um monte. Né? Ó, toda vez, todo aquele que disser um problema, se levante e se jogue no mar. E não duvidar em seu coração.
Aí como é que as pessoas expressam suas dúvidas? Ah, Deus, se for da tua vontade, restaura o meu casamento. Se for da tua vontade, traz o meu marido de volta. Se for da tua vontade, já é da vontade dele. Já é. Ou seja, você está externalizando a incredulidade do seu coração. Você vai ficar andando em círculos, porque Deus não responde à sua incredulidade. Deus responde à sua fé. Aprenda como ter fé e exercer uma fé que toma posse, ok? Quarto ponto, haja. Pronto. Alguém comentou aqui, mas Eric, você não ficou só crendo, você também agiu. Exato. Lógico, né? Exato, é o quarto ponto. Uhum. Quarto ponto, haja. Haja. Todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, crendo, receberá o que pediu. Ou seja, você crê você crê de tal forma que você age de maneira condizente com aquilo. Exemplo, Isa sempre reclamava de mim que a gente não viajava. Ah, a gente não viaja. A gente não viaja. O que é que eu fiz quando a gente estava separado? Eu comprei um pacote de viagens. Fé prática. Tem gente, por exemplo, que o marido pega e sai da casa, a mulher vai, esvazia o guarda-roupa, tira a roupa do cara todo. Não, deixe lá. Agradeça a Deus pelo retorno. Eu fazia algumas loucuras. Eu vou dizer de mim. Estou dizendo que é para tu fazer, não. Loucura minha. Loucura minha. Eu deitava na cama, abria o braço e falava, meu Deus, obrigado porque minha esposa está aqui. Eu fazia isso. Eu não estou dizendo que é para vocês fazerem isso. Eu fazia isso. Beleza? Esse foi Outra o coisa, seu processo. o meu processo. Só que tem uma coisa que eu observo que é interessante. Minha mente é muito assim. Eu consigo copiar padrões que eu vejo que dão certo. Então, assim, eu testei muita coisa. Eu testei, por exemplo, jejuar todos os dias. Eu jejuei todos os dias durante os 2 meses. Fiquei só desesperado. Eu acordava de madrugada. Desidratado, né? Desidratado. E eu trabalhava viajando. Então, eu podia cochilar na estrada. Aí eu peguei e falei, velho, isso aqui não é sábio. Isso aqui não é bom. Eu posso jejuar alguns dias na semana, mas todos os dias não tem necessidade. Ou seja, eu estava fazendo tudo aquilo no desespero. Outra coisa que eu percebi também, orar de madrugada. Tem gente que acha que orar de madrugada é o que vai fazer com que o cônjuge retorne. Como se a pessoa estivesse pagando um preço. Pagar o preço que já foi pago por Jesus não é intensidade, é fé. Aí, a partir eu acordava meia-noite e acordava 3 horas da madrugada. O que é que eu comecei a observar? Se eu falhasse um dia, eu começava a me acusar. Eu falei, como é que você está servindo a Deus? Porque você não fez como isso, é que você né? tá amando a Deus? Você está servindo a Deus e você está se acusando. É errado. Aí eu falei, não é no desespero. Aí eu comecei a delimitar alguns horários para orar. Orava todos os dias. Não deixava de orar, não deixava de orar. Outra coisa, eu parei de tentar orar querendo manipular as coisas e as situações. Muita gente, vou falar um negócio aqui polêmico também. Você vira um macumbeiro gospel. Não, porque a ON vai acontecer aquilo, porque meu marido vai acontecer aquilo, que ele vai perder tudo, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Não, não é assim, não. Você tem que primeiro orar por você, para você ter um coração correto. O que é o age aqui? O age é o seguinte, eu sabia, Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, eu já orava e eu tomei uma decisão prática de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, o haja. A esposa, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2, que a mulher não deve ganhar o marido com palavras, mas através do seu procedimento, uma conduta honesta e respeitosa. Pronto! Então vocês, se estão falando ainda, estão agindo de maneira errada. Vocês que são homens, por exemplo, se não estão servindo, não estão provendo, não estão cuidando, está agindo de maneira errada. E todos esses atos foram atos tomados por fé. Exemplo, essa questão de pagar 3 valores de pensão para minha esposa. Eu me lembro que conversando com a minha mãe, eu falei, não, porque eu tenho que escolher. Ela falou, não, Eric, sua esposa tem que sentir sua falta. Eu falei, mas minha mãe, eu não consigo ver isso na Bíblia. Eu não consigo ver isso aqui na Bíblia. Está dizendo que é para eu amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Não importa a falha que a igreja tenha, Jesus está lá. Não importa o que a igreja faça, Jesus está lá. Não importa o tamanho da escorregada, Jesus está lá. Pronto, disponível, disposto. Eu falei, é esse coração que eu preciso ter. E eu me lembro de... Essa conversa foi um pouco mais acalorada, assim, na casa dos meus pais. Meu pai deu uns tapinhas na perna da minha mãe e falou, deixe Eric seguir com a fé dele. Então, assim, foi
um aprendizado que eu tive naquele momento, que minha mãe teve naquele momento, que meu pai teve naquele momento, que foi espetacular. Inclusive, meus pais foram os meus maiores incentivadores nesse processo. Eu estava na casa deles, eles oravam por mim, viram toda a minha luta e tudo mais, tudo mais. E eles ficaram todos muito felizes, né, com o processo de restauração, porque eles viveram as dores. Né? Por exemplo, eu tinha traído Isa antes, né? Eu tinha errado um antes. E ela pegou, mandou uma mensagem para minha família, falou tudo, assim, que eu tinha feito. Então, eu tava numa situação assim que não tinha nem muito que esconder, e não era, inclusive, o meu objetivo. E no processo todo de restauração, cada coisa que vivia, eu ia observando meus pais me ajudando. Outra coisa prática que eu fiz, isso é prática. Eu pensei, ó, olha o contexto de, Isa, de vida que Isa tá. Vai ser muito interessante se eu conseguir retirá-la de lá. Então eu já pensava, quando a gente fosse restaurada, a gente tem que mudar de cidade, ou mudar de prédio. Aí eu arrumei um apartamento. Meu pai me emprestou um apartamento dele, perto da praia, tá um apartamento muito legal. A gente foi para um outro apartamento, saímos de lá daquele contexto aqui, para evitar exposição para ela. Ou seja, tudo aquilo que eu fui pensando. O agir, ele também é importante. Então, tem gente que fala para mim, Eric, eu não tenho chance nenhuma de conversar com meu marido. Ah, a gente só conversa sobre os nossos filhos. Beleza, aproveite essa oportunidade que você tem para conversar sobre os seus filhos e seja esse um momento muito bom. Faça ser um momento muito tranquilo, faça ser um momento agradável, de respeito. Porque ele vai começar a enxergar outra pessoa. Tem gente que pega nesse momento e fica querendo forçar a goela abaixo. Você tem que me aceitar, você tem que me querer, não sei o que lá. Não tem necessidade de fazer isso. Trate com respeito, seja agradável. Aí o cara paga a pensão. Obrigada. Eu falo, não é possível. Não é possível. Eu sou Não obrigada. tem que agradecer, porque é obrigação, né? As mulheres também. Aí eu falo o quê? Valida o cara. Obrigada por trabalhar tanto, por ser tão trabalhador. Eu tenho uma paciente, eu dei tanta risada. Uma aluna esses dias, ela pegou e falou, eu ensinei ela, valide seu marido quando ele pagar a pensão. Ela, como é que eu faço isso, Eric? Você vai falar, ó, obrigada por ser tão trabalhador, por ser tão honesto, tão dedicado. Nós nos sentimos protegidas com você. Nós nos sentimos cuidadas por você. Pronto, ela e as filhas. Aí ela mudou a mensagem quando o cara pagou a pensão. O cara pagava a pensão, acho que dia 5. O cara começou a pagar a pensão 5 dias antes. Olha, que beleza. Rapaz, que coisa! Simplesmente por essa atitude, uma coisa simples. Uma mensagem assim, quatro frases, 5 frases. Não é nada. Então, assim, validar o outro, valorizar o esforço do outro, isso é super importante. Então, assim, são as questões do agir, que é o quarto ponto que eu falei aqui para vocês. Perfeito. O pessoal tem muito essa dúvida, como servir, né? O que é o servir? Eu recebo muito essa dúvida. Tem alguma? O que você costuma... Tenho. Vou falar uma coisa mais genérica, que vai facilitar, porque eu vejo que as pessoas estão com o entendimento um pouco deturpado. Sim. Servir são atitudes que você toma com vistas a conduzir o outro para o céu. Ou com vistas a facilitar a vida do outro. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente, por exemplo, que fala, Eric, meu marido está morando em outra cidade, eu não consigo mandar um iFood, eu não consigo mandar um correio, eu não consigo ajudar em absolutamente nada. Eu falo, ore por ele, meu Deus do céu. A melhor oportunidade que você tem. Maior servir que você tem, orar pela pessoa. Segundo maior servir que você tem, você mudar. Tem gente que não pensa nisso. Servir é mudança. Mude você. Aprenda a ser um ótimo marido ou aprenda a ser uma ótima esposa. Aprenda a ter a postura que é correta, a conduta que é correta. Amadureça. Isso é servir em plenitude. Por que eu bato tanto na tecla do amadureça? Porque a pessoa vai voltar e aquele amadurecimento seu vai ser exigido com vocês dois juntos. Todos os amadurecimentos que eu tive com Isa, eles foram exigidos quando a gente voltou. E são exigidos até hoje, porque o casamento ele é um processo de construção. Um casamento que é morto, ele passa a ser um casamento que caminha para frente. Então você vai crescendo e você vai colocando na prática. Até hoje eu coloco na prática coisas que eu aprendi naquela época. E são profundamente necessárias. Então, assim, amor é fundamental. Perdão é fundamental. E servir é fundamental. Então, o servir tem que ser, poxa, eu não faço olhando para mim, eu faço olhando para a necessidade do outro e eu faço uma entrega sincera. O interessante é que quando há uma entrega sincera, o outro percebe que há uma entrega sincera e o coraçãozinho de pedra, vou mostrar aqui, eu adoro mostrar meu coração. O coração que é de pedra, ele começa a amolecer e aquele coração de pedra vai sendo substituído por um coração de carne.
Atenção, o ser humano é recíproco. Se você age com dureza, você vai receber dureza. Se você age com amor, você vai receber amor. Ponto. Ah, Eric, eu estou agindo tem um tempo e não mudou nada. Muitas vezes seu coração ainda está endurecido. Nas tuas ações estão cheias, completas de egoísmo, completas de orgulho. Então a entrega não é verdadeira, tem a entrega, mas tem aquela frasezinha no final, aquela alfinetada, aquela briga, aquela intransigência, aquela inflexibilidade. Ou seja, sejam flexíveis. Jesus foi 100% flexível às nossas necessidades, atendendo às necessidades de Deus, inclusive. Jesus atendeu a necessidade de dois grupos. Dois grupos, assim, né? Deus e a gente. Nesse meio processo, ele fez tudo o que precisava para poder conectar ambos. Esse é o amor de verdade que gera transformação, que gera mudança e que realmente reconecta e restaura uma família. É isso que eu entendo. Eu vejo muito isso, né? A pessoa ainda não está pronta e está cobrando essa, né? Por que ainda não aconteceu? Aí né? Uma coisa que eu sempre pergunto é: se ele voltar hoje, você está pronto? Perfeito. E a pessoa dá uma bugada, né? Volta para trás e fala: ups, acho que não. Acho que eu não estou pronta ainda, né? Então aproveita a restauração, né? Aproveita esse servir para mudar você, não importa o outro, né? Eu sei que é difícil. É isso, né? Aproveita esse tempo, curte o máximo difícil, possível. mas é muito necessário. Muito necessário. Senão vai voltar e nada vai, né? E vai acabar de novo. Essa é a real. E vai voltar é muito doloroso um segundo término, é muito doloroso um terceiro término, é muito difícil, é muito chato, muito cansativo. Então, pega esse processo. Tanto que eu não chamo de deserto. Eu não chamo de deserto. Não gosto que ninguém chame de deserto. Porque eu falo, é um treinamento de amor. Você está aprendendo a amar a pessoa. Então, enxerga como treinamento, você vai pensar, velho, peraí, esse dia que eu passei todo sem meu cônjuge, o que é que eu aprendi para poder aplicar na prática com ele? Porque você também pode ficar se vitimizando, não, porque eu tô nesse deserto, a minha vida acabou, é tudo errado, é tudo ruim, o que ele está fazendo? Ele está fazendo para me ferir. Ela falou, como assim para te ferir? Pô, o cara postou uma foto lá e acha que tá certo na cabeça dele, dura, boa, tá certo. Então, as atitudes não são para te ferir, para te afrontar e nada disso. Sabe o que é interessante? Eu aprendi todo esse amadurecimento em 5 meses. Bom, então, mas vamos pensar assim, você já estava meio pronto, talvez, né? Você já estava mais perto. Estava zero pronto. É? Tava zero. Por quê? Por que você acha, então, que foi rápido? Eu acho que... eu acho que eu tenho... Não, vou falar a verdade, foi misericórdia de Deus. Só que o que é que acontece? O que é que acontece? Tem muita gente que não tem inteligência ou sabedoria para aproveitar a misericórdia. Sim. Então, todas as situações para aproveitar a misericórdia de Deus eu aproveitava. Todas. Por exemplo, demitir meu advogado. Tô falando eu demiti. Tô falando nenhuma mulher demitir, tá? Advogado. Tô falando eu demitir. Porque eu falei, eu não quero o ego do meu advogado brigando com o ego da advogada de Isa. Eu falei, eu preciso conversar com ela. Ou seja, eu tomei essa atitude no comecinho do processo. Eu tomei uma decisão, eu acho que foi 15 dias depois que a gente separou. Isso foi em novembro ainda. 15 dias depois que separou. Que a gente separou no dia 2 de novembro. Eu pensei assim, falei, cara, sabe de uma? Eu não vou brigar mais com Isa. Eu falei, ela pode fazer o que for. Eu não brigo mais com ela. E foi do começo do processo até o final. Eu não briguei com ela. E ela fez coisa, viu? Fez um monte de coisa. Fez malcriação. Se perdeu por completo. Surtou completamente. Eu não teve um dia que eu chegasse para eles e dissesse, você tá errado. Você tem que mudar. Não falei nenhuma vez. Agora eu mostrei amor na prática. Preciso estar aqui, orar, tá aqui. E nesses movimentos, eu chamo... Ari, você chamou ela para fazer alguma coisa? 2 ou 3 vezes. Eu falei, vamos na igreja. Ela falou, não vou. Aí, quando passou um tempo, ela me chamou para ir para a igreja. Aí eu falei, vamos comigo. Eu fui lá, peguei, na igreja. Engraçado que o culto foi só para ela. A palavra do culto inteira foi só para ela. Foi sensacional. Ela chorou copiosamente. E aí tem uma outra coisa que eu acho que contou muito também. Foi eu tive uma entrega muito grande a Jesus. De verdade. Que eu nunca tinha tido. Eu confesso assim, eu me converti neste período. E é o que eu sempre fui da igreja.
Meus pais são cristãos, ou seja, eu sou cristão de berço, mas eu tive uma entrega muito profunda a Jesus. Olha o entendimento que eu tinha, que eu ia pro culto para me encher, ou falar pro católico, por exemplo, ia pra missa para me encher. Isso acabou na Sim. minha vida. Nunca mais ia fazer isso. Eu não vou pro culto para me encher. Eu me enchia em casa, ia pro culto desfrutar do que eu já estava cheio. Então, se fosse católico, por exemplo, eu não ia para missa me encher. Eu me enchia em casa e eu ia para missa evidenciar aquilo que eu estava cheio. Eu me lembro mesmo de uma situação que foi muito emblemática. Eu estava no carro, ouvindo louvor, chorando um monte no carro. Eu e Deus sozinho. E eu tocando a música lá, e eu chorando, tal, e tal, e tal. Aí eu parei na porta da igreja e falei, só desço do carro quando terminar o meu louvor a Deus, o meu culto a Deus, o meu momento com Jesus. Ou seja, eu não estava indo para a igreja para aquilo. Eu fiquei parado na porta da igreja lá, dentro do carro. Terminou, tal, desliguei o carro e entrei na igreja. Aí começou a tocar os louvores lá do culto e tal. Tocou exatamente a mesma música. Eu falei, caraca, velho, que negócio. E não era uma música que tocava assim. Sim. Eu não sei quanto tempo que não tocava. Eu falei, pô, a música que eu tava cantando. Ou seja, Jesus estava mostrando coisas para mim. Eu desfrutava tanto da presença dele que Deus mudou regras de coisas, por exemplo, por minha causa. Eu vou falar aqui de Jesus, que é bem interessante. Tem gente que não conhece essa história. Eu era representante de medicamentos. E a gente estava participando de uma competição. Era um ano de competição para ganhar um iPhone. Na época era o XR, o da moda. Era o XR. Já passou, né? Ó, como já tá. Faz tempo. Mas enfim, na época o iPhone da moda era o XR. Eu passei um ano lutando por aquilo ali. Um ano. Eu e meu colega. E me esforcei, fui, vendi. Eu vendia muito medicamento. Vendia assim absurdamente. Era top Brasil e tal. E aí terminou que a regra era que primeiro e segundo iriam ganhar. Primeiro e segundo nível Brasil iriam ganhar o iPhone. Aí, beleza. Chegou no dia da premiação. Tava separado de Isa. E aí eu tava lá assistindo a premiação para ver se a gente ia ganhar. Aí, em primeiro lugar, eu tinha certeza que era a gente, fulano e fulano. Eu falei, putz, era por dupla, né? A dupla ganhava. Aí falei, beleza, vamos aguardar o segundo lugar. Segundo lugar, fulano e fulano. Eu falei, putz, perderam. Mas eu fiquei tranquilo demais naquilo. Eu falei, poxa, é isso aí, tinha que ser. E Deus é bom e tá tudo bem. E eu desfrutando, eu curtindo a presença de Jesus. Sim. Meu colega, não, que absurdo! A gente perdeu! E tal, aí começou a xingar e reclamar e falar um monte de coisa e tal. Eu falei, calma, rapaz, tal. Aí pega o diretor da empresa, pega o microfone e fala, então, gente, de última hora, a gente resolveu mudar a regra e a gente vai premiar o terceiro lugar também com o iPhone. Aí... eu não sabia que eu era terceiro lugar ainda. Mas a minha fé naquele momento venceu. E aí falou, Eric, eu falei, caraca, velho. Chorei nesse dia, gritei na casa dos meus pais, assim, saí pulando de alegria. Aí tinha ganho meu iPhone. Então, assim, Deus mudou as regras da dinâmica do negócio, simplesmente para me agradar. E aí que eu entendi, Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele ama dar. Então, assim, a grande dica do processo todo de restauração é que você aprenda a desfrutar da presença de Jesus. Pronto, isso ocupa o teu coração, isso ocupa a tua dinâmica, isso ocupa tudo na sua vida. Aí então eu estava apaixonadaço por Jesus. Então meu processo que era muito difícil. Ele foi um processo mais leve, mais tranquilo, porque eu tomei o fardo de Jesus, que o fardo dele é suave, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então eu curtia a presença dele o tempo inteiro, eu orava, eu chorava em casa, eu ouvia louvor, ajudava um monte de gente. Eu me lembro, a minha primeira restauração, eu não era terapeuta. Eu tava voltando, tinha um porteiro do condomínio que os meus pais moravam, ele falou, meu casamento acabou, eu já tô com outra mulher e tal. Eu falei, não, cara, volta pra tua mulher e vamos lá, e sei que lá, sei que lá, sei que lá. E o cara foi restaurado antes de mim, antes daqueles 5 meses. E era uma coisa inacreditável, porque ele já tava com outra mulher e a outra mulher já tava grávida. Terminou que ela perdeu aquele bebê e tal, e teve um monte de coisa, aconteceu muita situação. E ele voltou pra primeira mulher dele. Um negócio inacreditável. Ou seja, Deus já estava me dando uma unção, um caminho ali, né? Um ministério, sei lá, antes de eu ter sido restaurado. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu acho que a dica principal é desfrutem da presença de Jesus. Sim. Desfrutando da presença dele, você passa por qualquer dificuldade. Não importa qual seja, vai passar, porque a sua confiança está nele. Perfeito. Tem uma coisa que eu sempre... Eu falo pra caramba, né? Eu adoro. A gente adora ouvir você falar, né? A gente eu fiquei muito feliz que você aceitou justamente por isso, porque são as coisas, eu repito muitas coisas que você fala nas lives, né? Por exemplo, essa questão que você falou agora do jugo, né? Antes de assistir a sua aula na mentoria do Dr. Jorge, ninguém nunca tinha me falado o que era o jugo, e eu nunca tinha parado para pesquisar o que é o jugo suave.
né? São coisas que são, né, muito... A Thalita tá falando, fale mais, né? Eu aprendo demais. Porque é isso, às vezes a gente não tá... eu acho que a gente fica tentando entender os propósitos de Deus para nossa vida e não tá vendo né, o que você falou, que já tá dado, né? A história já tá dada, os A ensinamentos já estão bênção, né, já foi dada. dados. Você só precisa entender como aplicar isso na sua vida, Exato. né? Eu acho que é muito mais sobre isso. Então, por exemplo, a questão do jugo, né? Depois que eu entendi, eu falei, gente, por que que eu não sabia disso antes? Por que que ninguém me falou disso, né? E sempre me pergunto assim, como é que eu escuto o que Jesus está falando comigo? Como é que eu sei? E aí, principalmente quem não casou no religioso, né? Ah, se é para eu restaurar esse casamento ou não é? Que dica que você costuma dar para esse tipo de pergunta? Pergunta, Como é que eu sei se pergunta Jesus está boa. me falando que é para eu restaurar ou eu que quero restaurar? Ok. No meu entendimento, casamento civil é casamento, Uhum. tá? Eric, por que você está falando isso? Exatamente pelo ponto que eu falei há um tempinho aqui. Eu falei, existe a instituição casamento antes de existir a instituição igreja. Então, casamento civil é casamento. Sim. Morar junto é casamento? Não necessariamente. Não necessariamente. Sim. Sei que tem muita gente que fala que é, mas eu acho que não necessariamente. Aí eu gosto de utilizar muito a figura que o Dr. Jorge fala bastante, que exatamente é como se a graça estivesse entrando por uma frestinha na porta. E a partir do momento que você se casa, a graça vai ocupar toda a casa. Uhum. Então eu acho que, pô, se você tem filho, lute, numa boa. Sim. Né? A não ser que, aí eu vou fazer uma ressalva aqui, eu acho que tem cada caso é como você é terapeuta, tem muita habilidade, sabe muito isso. Cada caso é um caso, mas por exemplo, a pessoa não casou e tá, o cara tem a pessoa tem uma religião e o cônjuge tem outra, ou o parceiro tem outra. E claramente a pessoa não tem interesse em mudar. Eu acho a situação um pouco complicada. Sim. Tá? Eu não, força aí, casa, restaura, tá? Eu acho que é uma coisa que, acho que Deus pode não estar nesse tipo de situação. Sim. E aí você pode ver, por exemplo, que a pessoa não tem valores condizentes com o seu, por exemplo, não quer ter filho. Não dá para ter casamento assim, entendeu? Então você pode, às vezes, muitas vezes eu vejo que as pessoas querem restaurar por uma dependência, Uhum. né? Uma dependência burra. Não vou falar dependência emocional, que eu acho que o contexto de dependência emocional é até bom. Sim. Mas a forma com que as pessoas estão... Não vou falar... Pronto. Dependência emocional é boa, carência emocional é ruim. Pronto. Uhum. Tem muita gente que é carente emocionalmente e tenta suprir sua carência emocional no outro. Aí eu não acho sábio. E nesses casos assim de gente que morava junto, acontece muito esse tipo de situação. Às vezes é só uma carência. Uhum. Então, pô, trata a tua carência, aquele problema vai estar resolvido, você pode entrar num relacionamento para de fato você se casar. O Beleza? Dr. Jorge fala dessa coisa de você quer voltar só porque é bonito, porque vai ser uma história bonita, porque vai ser, né, a família lá Doriana, Isso. né? Tem que Tem gente pensar que fala, muito tem nos gente que seus quer voltar motivos. só porque não suporta a ideia de ter sido trocado, Uhum. ou só porque A não suporta rejeição. a ideia de ter sido deixado de lado. Então tem muito movimento egóico que se evidencia nesse período. Inclusive eu vejo muita gente, porque eu tenho muito paciente, e tem muita gente aqui no Instagram que eu vejo, eu falo, ó, o movimento da pessoa é completamente egoísta. Vai ficar. Não que eu profetizo que a pessoa vai ficar rodando em círculos, Sim, mas mas as é um fato, né? características do comportamento evidenciam que a pessoa não compreendeu o que está fazendo, não compreendeu o que é casamento, está só lutando por uma questão do ego. Uhum. Ah, não, tem que voltar porque é meu marido, porque quer. A pessoa tirana, né? Sim. Quer trazer o outro para colocá-la dentro da sua própria tirania. Então, esse é um negócio assim que é. E eu era assim, tá? Uhum. Eu era muito assim. Eu Você confesso. queria antes Eu na força do braço, muito né? Daí na depois. força do braço. Eu era muito justiça própria. Eu sou evangélico, né? Então eu tive dificuldade de perdoar. Então... Mas aí eu aprendi tudo isso no processo. Deus me moldou bastante. Então eu entendi o seguinte: eu tenho que mudar. Eu tenho uma frase que eu gosto, não falo tanto ela, porque tem gente que não compreende. Mas você quer restaurar logo o seu casamento? Bote na sua cabeça que seu cônjuge não precisa mudar. Pronto. Engraçado, né? Que tá todo mundo no teu Instagram lá. Flávia, ele fez isso, porque ele fez isso, ela fez isso, ela fez aquilo e tal, e tal, e tal. Tô falando que tô dando uma dica de coração aqui pra todo mundo. Quer restaurar logo teu casamento? Bote na sua cabeça a ideia que teu cônjuge não precisa mudar. Pronto. A partir do Aceitar momento ele que você compreender essa ideia e amar com as debilidades dele, acabou teu processo. Acabou. Eu amei Isa nas dificuldades dela. Eu amei Isa nas debilidades dela. Eu aprendi a amar minha esposa de verdade naquele processo. E aí meu coração explodiu. Hoje eu tenho
uma maturidade boa, ter um entendimento de vida e tudo mais, entendo o que eu tenho que fazer, que eu amadureci vários anos naqueles 5 meses. Aí, o que é interessante? O que é que eu penso agora? Eu acho que era um amadurecimento que eu já ter desde sempre, né? Desde jovem, mas tive que ter depois. A gente vê que é isso que precisa, né? A pessoa precisa passar por esse processo. Estava conversando com uma paciente antes de entrar aqui, né? Assim, eu não sei, com certeza você deve ver a mesma coisa. O paciente ele acaba entendendo em 2, 3 sessões que ele precisa estar passando por esse processo, né? Não é raro isso acontecer. A pessoa chega desesperada na terapia, né? Na primeira sessão ela está desesperada. Ela chega, meu Deus, eu não vou conseguir, eu já estou há não sei quantos anos. Que é um pouco do que a gente vê aqui nos comentários e tudo mais. Chega na segunda sessão, ela já está entendendo melhor que é um processo que ela precisa passar, né? E aí chega na terceira sessão, ela já está melhor, e aí vai. E aí quando eu acho que é esse momento, por isso o seu foi muito rápido, né? De encontrar essa paz, né? Quando a pessoa encontra essa paz, aí você, né, você olha e você fala, putz, agora vai. Agora o processo vai andar. Enquanto tá nesse momento de desespero, de ainda não entendeu muito bem para que tá fazendo aquilo, fica realmente, né, nessa coisa. E aí, não sei, eu tenho a impressão que nem orar adianta, né? Porque a pessoa não sabe, é aquilo que a gente estava falando, ela não sabe para que ela está orando, ela não sabe o que ela está pedindo. Então eu vejo que é muito, né? A partir do momento que você entende que você está passando por aquilo, você não quer entender os propósitos de Deus, porque eu acho que querer entender é falta de fé também. Não sei se você vê dessa mesma forma, eu vejo isso. Você fica querendo entender muito, mas por que Deus está querendo me ensinar com isso? Você vai aprender no caminho, vamos junto, né? Eu conseguia observar isso com muita facilidade. Eu falo, eu perdi meu casamento porque eu não sabia ser marido. Não, boa. Acho que é o pensamento mais maduro assim, que a gente pode ter. Pensa, poxa, beleza, perdeu porque não sabia ser esposa, perdeu porque não sabia ser marido, e agora é tempo de aprender. Exato. Ou seja, não é um pensamento para te empurrar para baixo e você ficar se vitimizando, eu perdi, e por que não sei o que lá. Não, aprenda agora o que você deve fazer. Eu pensei uma frase esses dias que é mais ou menos o seguinte: a restauração, uma das fases da restauração é o retorno do cônjuge, mas primeiro você se restaura como pessoa. Você restaurou, beleza. Aí, por consequência disso, vai ter o retorno do cônjuge. Tem gente que pensa que o retorno do cônjuge é a restauração do casamento. Não é. Você se restaura como ser humano, você se restaura como pessoa, você entende o cumprimento do teu papel, o teu 50% tá pronto para fazer, acabou, restaurou, já era. O teu 50% faça muito bem, Deus multiplica e faz a parte do outro. Aí o outro vai compreender, vocês vão começar a caminhar para frente, vocês vão ficar bem. Ponto. Perfeito. Eu vou encaminhar aqui para o final para a gente também, que você está com o nenê pequeno, para a gente finalizar. Só tenho mais uma pergunta polêmica, que também vira e mexe. Só dei respostas polêmicas. Eu falei coisas polêmicas. Adoro. Tô querendo ser cancelada por isso. Eu adoro polêmica. Primeiro, eu vou só responder quem está falando aqui de divórcio. Eu não sei o Eric, mas para mim, eu repito o que o Dr. Jorge me ensinou: divórcio é papel de bunda. Para mim, é simples assim. Não tem, né? Simples, não tem nem que ficar. Não tem nem por que ficar dando atenção para esse assunto. Mas outra coisa, a gente tem que orar pela OM ou pelo outro homem? Como é que você vê isso? Acho que sim. Tem que orar para tropeçar na rua e o carro passar por cima. Eu vejo muito num grupo, né, desses que vão fazendo essas, né, as ramificações da mentoria. Sim. Tem um que é muito bom, que as mulheres falam de orar para que o homem fique com nojo de ter relação com a outra mulher. Eu acho maravilhoso. Aí entra um pouco no que você falou, né, no macumbeiro gospel. Né? Gente, eu falei brincando para chamar a atenção de vocês. Essas coisas não funcionam. Não funcionam. Lembra que Jesus fala, ó, ore por quem te maldiz. Abençoe quem te persegue e ore por quem te maldiz. E assim você será filho do nosso Pai que está nos céus. Ou seja, a filiação a Deus é mediante um comportamento. Tem alguém te blasfemando, tem alguém te maldizendo, abençoe essa pessoa. Tem alguém te perseguindo, abençoe essa pessoa, fale bem dela, é isso. Então, se essa pessoa, se essa amante, tá agindo como seu inimigo, lógico, tá na situação, tá agindo como seu inimigo, você vai abençoar essa pessoa.
E como é que é a forma certa de orar pela pessoa que está fora? Pela amante? Que essa pessoa descubra o quanto ela é amada por Deus. A partir do momento que ela compreender o quanto ela é amada por Deus, acabou. No dia que a mulher teve uma vida terrível, uma vida pregressa terrível, tá levando vida com teu marido, ficou com todo mundo, sei que lá. Aí, o cara também, mesma coisa. A partir do momento que o cara descobre, velho, eu sou amado por Deus, acabou. Ele não vai querer uma esposa de ninguém. Vai querer a esposa dele. É a mesma coisa a mulher. Mesma coisa a mulher. Ela vê, não, eu sou amada por Jesus. Deus me ama. Não preciso mais do marido das outras. Acabou, vai-se embora. É a oração que mais funciona. Então não sejam macumbeiros gospel. Não fiquem orando pelo mal do outro. Não, tem que se acabar. Tem que não sei o que lá. Isso não funciona. Não é assim o padrão de comportamento de Deus. Sim. E Deus, você acha que Deus vai ficar orgulhoso da gente orar assim? De jeito nenhum. Tem gente que quer ficar perdendo tempo. É isso. Eu tenho uma cabeça muito prática. Quando eu falo assim, eu falo brincando, eu tô dando essa dica. Ouça o que eu tô falando, porque eu já botei na prática e já deu certo. Tudo que eu tô falando aqui, eu botei na prática e deu certo muito rápido. Então, pega a dica e copia. Copia essas coisas que eu tô falando. Exatamente. Eric, não tenho nem como agradecer a tua presença, amei. O pessoal também aproveitou aqui. Quem quiser, manda as perguntas lá para mim, a gente vai respondendo. Se tiver alguma questão, vou mandando para o Eric. Tamo junto, conta comigo. Estamos sempre orando pelas famílias. Adoro quando, né, a sua motivação diária não deixe de fazer, porque é essencial para a gente. A tua vibe é muito boa, a tua energia é muito boa. Oração de Oséias é outra que toda hora perguntam, né? Ah, tem que fazer oração acerca de espinho. Não tem que fazer. Gente, para. Só parem. Eu respondo, não tem que fazer. Gente, eu posso dar porque a explicação é um pouco mais demorada, mas só parem, sério. Só parem. É isso. Se quiser não perguntar na minha caixinha lá, eu falo sobre isso depois, mas parem. Boa. Não vai rolar. Parem, só parem. Eu mandei. Eu tenho minhas alunas, né, do meu curso Segredos da Restauração. Sim. Eu mandei um áudio de 10 minutos falando sobre esse negócio aí. Essa oração de Gente, queremos. Explicando. Queremos esse áudio ou uma Tem que achar live esse áudio aí, onde é que tá. Mas 10 minutos não dá nem pra botar aqui no Instagram, mas eu posso explicar depois com calma. Muito bom. Obrigada, Eric. Obrigado pelo convite. Quando salvar a live, salva um colaborador para poder ficar no meu perfil também. Combinado. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada. Ótima noite. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.